A paz do Senhor Jesus Cristo, crianças. Hoje irei contar a história de José. Mas antes de começarmos a nossa historinha, vamos orar ao Papai do Céu. Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por alimentos que colocam na nossa mesa. Hoje só tenho que te agradecer. Obrigada por tudo, me dê uma boa história para ler para essas crianças e que elas venham cada vez mais ouvir a tua palavra. Amém. Agora que já oramos, vamos começar a história. Vamos acompanhar as aventuras de um jovem muito especial que recebeu um presente único de seu pai Jacó. Crianças, prestem bastante atenção, porque eu irei fazer perguntas. Crianças, continuando. A história de José. Ele tinha 17 anos. Era o filho preferido de Jacó, também conhecido como Israel, e Raquel, sua mãe. Criança, você sabe o que significa Israel e por que o nome dele foi Israel? Significa lutou com Deus. Continuando, sua família era enorme. José tinha 11 irmãos mais velhos. Alguém sabe o nome dos irmãos de José? Crianças, vou dar um tempo para pesquisarem na Bíblia de vocês, ou pensarem um pouco se vocês lembram. E se não tiverem Bíblia em casa, aguardem a resposta para aprender mais. Vou dar uma dica. Está em Gênesis capítulo 29 e versículo 32. Vou dar o tempo. Capítulo 29 e versículo 32. Se não deu tempo, pausem o vídeo para procurar, tá bem? Mas eu vou falar a resposta. E estes são os irmãos de José: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, claro, José e seu irmão mais novo, filho da mesma mãe e do mesmo pai, Benjamim. Continuando a história. No entanto, crianças, José era o preferido de Jacó, pois ele já tinha nascido de Jacó e Raquel quando eram muito idosos. Jacó presenteou uma linda túnica colorida, que se destacava entre as outras vestimentas. Por isso, crianças, que seus irmãos ficaram com muita inveja, raiva, cada vez mais. Aprendemos aqui, crianças, que não devemos sentir ciúmes uns dos outros, pois temos um Pai Celestial que nos ama igualmente. Depois disso, José teve sonhos fascinantes. Ele sonhou que feixes de trigo, sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Empolgado com a revelação, José contou para seus irmãos. Ao contar o sonho, José explicou: Irmãos, eu tive um sonho muito interessante. Então ele falou: seus feixes se curvavam diante do meu. Os irmãos de José ficaram com muita raiva. E então, também o sol, a lua e 11 estrelas, esse também seu pai escutava, se curvavam diante dele.
Jacó perguntou: Que é isso, José? Você acha que um dia nós iremos curvar diante de você? Acha que vai ser nosso rei? O ódio e a inveja dos irmãos de José crescia cada vez mais. Planejaram matá-lo. Os irmãos de José foram para Siquém. Jacó falou a José: Os teus irmãos foram a Siquém. Vá até eles para ajudá-los a apacentar as ovelhas. Crianças, agora vamos descobrir como a vida de um jovem tomou um rumo inesperado. Mas, no entanto, José, vindo ao encontro deles, seus irmãos começaram a tramar um plano de tirar a vida de José. Mas Rúben não concordou com o plano de assassinato e sugeriu jogá-lo num poço muito fundo que tinha lá perto. Crianças, que coisa feia que eles fizeram com o próprio irmão. Queriam tirar a própria vida. E então, crianças, assim fizeram, conforme a decisão deles. E agarraram José, tiraram sua túnica colorida, jogaram ele no poço. Crianças, depois que passou ali uma caravana de mercadores para o Egito. Alguém sabe o que é caravana de ismaelitas? Que é a caravana dos mercadores, que eram ismaelitas. Vou dar um tempo. Caravana de ismaelitas, crianças, são mercadores que vendiam escravos por dinheiro. Judá teve a ideia de vender José aos ismaelitas, em vez de matá-lo, claro, e assim fizeram. José foi vendido para enganar seu pai. Os irmãos de José pegaram a túnica colorida e sujaram de sangue de bode. Lógico, Deus me livre isso dele, né? E levaram a Jacó. Ao ver a túnica ensanguentada, Jacó concluiu que seu filho havia sido devorado por um grande animal. Profundamente entristecido, Jacó rasgou suas vestes em sinal de luto e se vestiu-se com panos de saco e chorou amargamente por muitos dias. Além de José ser abençoado por Deus, ele era muito bonito e por isso chamou a atenção da mulher de Potifar, que passou a cobiçá-lo. No entanto, José, com sua sabedoria e temor a Deus, rejeitou as investidas da mulher. Mas, não contente com isso, ela, enfurecida com a rejeitação, a mulher de Potifar acusou José de agarrá-la à força. Ela apresentou a capa de José, supostamente à prova. Potifar, acreditando na
Potifar, acreditando nela, mandou José para a prisão lá no Egito. É lógico. Um dia, na prisão, José percebeu que seus companheiros, que é o copeiro e o padeiro do rei, que tinham sido acusados, tiveram sonhos que estavam perturbando eles. Então José perguntaram a José se ele queria saber o que significava. Então José, com o dom de Deus, foi, na verdade, capaz de interpretá-los corretamente. E tudo aconteceu, crianças, como José havia falado. 2 anos depois, o faraó também teve sonhos muito perturbadores, que é intrigantes, né? Ninguém no todo alto e baixo Egito soube interpretá-lo. Nesse momento, o copeiro que tinha se livrado, como realizou o sonho, o copeiro falou de José a Faraó. Então, Faraó mandou chamar José. E Faraó mandou chamar José. E ele falou a José os sonhos, que 7 vacas gordas e 7 vacas magras. No segundo, que o sonho das 7 espigas boas e das 7 espigas secas. José, com a sabedoria de Deus, falou o seguinte: O Senhor teve um só sonho. O sonho do faraó é um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura em todo o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas secas são 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida. José continuou: Portanto, o faraó deve provejar agora um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Essas palavras foram boas aos olhos do faraó e dos seus servos. E disse o faraó aos seus servos: Achamos varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Então, crianças, o faraó decidiu nomeá-lo como governador do Egito. Só ele no trono seria maior que José. Então José foi nomeado governador do Egito, como eu tinha falado. Meu Deus. Perante a Deus, José, ele era um homem muito sábio. Então, José, ele pegou e foi muito sábio esses anos de 7 anos de fartura. Ele guardou as colheitas para os 7 anos de fome, como ele tinha falado. E conseguiu. José liderou o país durante os 7 anos de fartura e estabeleceu reservas para os 7 anos de fome que se aproximavam
cada vez mais e para a sobrevivência do povo. Enquanto lá em Canaã, onde vivia a sua família e o seu pai Jacó e os seus irmãos, também sofreu com a mesma seca. E então Jacó soube lá no Egito que estava tendo muita comida para vender. Então mandou os seus filhos ir comprar mantimentos. Mas eles não reconheceram o governador José, lá do Egito. José os confrontou e os acusou de serem espiões. Eles falaram que eram 12 irmãos, mas um estava desaparecido e o outro tinha ficado com seu pai. José, decidido a testá-los, colocou na prisão por 3 dias seguidos. Portanto, crianças, libertou-os, mas exigiu que trouxessem Benjamim de volta ao Egito para provarem que estão falando a verdade, que ele já sabia, mas queria testá-los, né? Se haviam mudado de como eles eram antes. Após os irmãos voltarem a Canaã e trouxerem Benjamim, José ficou emocionado e também velou e saiu. Muito sábio. Então ele chamou eles para comerem na sua casa e em um último teste depois colocou a sua taça na sacola de Benjamim. Quando os irmãos estavam voltando a Canaã, José os parou, acusou de roubo e encontrou a taça com Benjamim. Desesperados, imploraram a José que o deixassem ficar no lugar de Benjamim, pois na volta, se eles fossem sem Benjamim, seu pai ia morrer de tristeza. Nesse momento, José revelou sua identidade e tranquilizou os irmãos, dizendo que não precisavam ficar tristes ou culpados por isso, por ter vendido ele por escravo. José aprendeu claramente que Deus tinha uma razão especial para permitir aquela situação, e a qual era proteger a vida de todos o povo e não permitir a fome. Com um coração cheio de paixão e um profundo desejo de reconciliação, José abraçou os irmãos com lágrimas de alegria junto com eles. Depois disso, crianças, José mandou seus irmãos de volta para casa, que era Canaã, para trazer o seu pai e a sua família e dizer que José estava vivo e era o governador de todo o Egito. O pai e o filho, agora reunidos, compartilharam o momento de reconciliação
e experimentação da obra de Deus nas suas vidas. Aprendemos, crianças, que o perdão e a obediência a Deus é a chave da felicidade e da alegria para toda a vida. Amém?